Minutos antes de entrar no carro em Spa, Bortoleto foi até Binotto e disse: "A gente termina na frente das Racing Bulls." O chefe respondeu: "Só pode falar isso depois da corrida." A Audi terminou na frente das Racing Bulls. Se você quer entender por que toda análise pré-corrida errou e o piloto acertou, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Um dado que a F1 Telemetry Data soltou depois do GP da Bélgica virou o meio do pelotão da Fórmula 1 de cabeça para baixo. Gabriel Bortoleto no Audi R26 cravou 343 km por hora de velocidade máxima em Spa. Arvid Lindblad na Racing Bulls, o carro que todo mundo dizia ser o mais rápido nas retas, marcou 332. 11 km por hora de diferença. Para o lado que ninguém apostava. Isso não é história de sorte. É a história de como toda simulação, todo analista e até a própria Audi erraram antes da bandeirada cair. E ninguém ainda te contou o motivo real. Antes do fim de semana, a leitura era unânime. Simulação, treino livre, ritmo de corrida, tudo apontava para a mesma hierarquia, Racing Bulls e Alpine na frente, Audi atrás. Culpa da velocidade de reta. Spa-Conquemel e a subida do Eau Rouge era o palco perfeito para separar quem acelera e quem não acelera. Ninguém duvidava, nem o próprio Bortoleto. Depois da corrida, ele admitiu, em condições normais, deviam ficar atrás das Racing Bulls e provavelmente, da Alpine também, por causa da velocidade de reta que eles têm. A Audi entrava no domingo com o pé atrás. MC Nishi chamou o Q3 de Bortoleto de excepcional, acima de qualquer expectativa interna. Foi também a melhor classificação da equipe na F1 2026 até aquele ponto, e a segunda vez seguida que a Audi furou o Q3. A equipe não projetava top 10, muito menos terminar na frente dos favoritos. Terminou em P8, na frente de Lindblad e de Franco Colapinto. E o detalhe que quase ninguém repara, segundo P8 seguido do brasileiro na Fórmula 1, depois de Silverstone. Pistas completamente diferentes. Resultado idêntico. Se a leitura técnica era tão sólida, por que quebrou duas vezes? A resposta não está na corrida. Está no box, minutos antes da largada, numa conversa de 15 segundos que ninguém levou a sério na manhã do domingo. Bortoleto foi até Binotto e soltou sem rodeio: "A gente termina a corrida na frente dos carros da Racing Bulls." A resposta do chefe veio na mesma moeda: "Você só pode falar isso depois da corrida. Não antes." Não foi brincadeira de piloto de Fórmula 1. Foi provocação direta contra os próprios números da engenharia. Se desse errado, se Bortoleto terminasse atrás, como todo o gráfico indicava, a frase voltaria multiplicada. Piloto que não entende o limite do próprio carro, criando expectativa que a equipe não consegue sustentar. Risco de credibilidade em aberto, minutos antes da bandeirada. Depois do resultado, Bortoleto voltou ao assunto com leveza. Já está ganhando de Binotto por 2-0 nas apostas. Primeiro ponto: entrar no Q3, algo que a própria Audi não esperava com segurança. Segundo ponto: terminar na frente das Racing Bulls. E completou: da próxima vez, talvez proponha uma aposta mais séria. Quem sabe um carro da Audi. A corrida começou do jeito que todo mundo previu. Bortoleto largou em oitavo, mas a saída foi ruim. Caiu para décimo, ultrapassado por Lawson e por Colapinto. A desvantagem de reta parecia se confirmar na prática. Veio a primeira janela de virtual safety car, e a Audi errou o timing. Não encaixou a parada no momento certo. A narrativa parecia fechada, Audi confirmando o esperado, fora dos pontos de novo. Lindblad chegou a ocupar a sexta posição. Mas a equipe não reagiu do jeito que qualquer manual de estratégia recomendaria. Em vez de antecipar a troca na primeira janela, fez o oposto, esticou o primeiro stint muito além do convencional. Não foi aposta no escuro. Foi leitura de algo que a Audi via na pista e que mais ninguém havia medido ainda. A segunda janela de VSC apareceu. Desta vez a Audi acertou em cheio, parada no momento exato, execução rápida, sem hesitação. Bortoleto voltou para a pista na frente de todo o meio do pelotão, na frente de Lindblad, que minutos antes estava em sexto com o pacote técnico mais atualizado da Racing Bulls naquele fim de semana. Dali até a bandeirada foram quase 20 voltas segurando a pressão direta de Lindblad, sem abrir brecha nenhuma. Sorte não cumpre promessa feita antes da largada. Só que existe uma rachadura nessa versão que ninguém apontou ainda. As telemetrias pré-corrida não erraram no dado que coletaram. Erraram no que escolheram medir. Mediram ritmo puro e velocidade de pico. Deixaram de fora 3 variáveis que decidem corridas de verdade. A primeira é desgaste de pneu.
Ao longo da prova, o R26 sustentava o composto por mais voltas do que Racing Bulls e Alpine, que perdiam performance enquanto Bortoleto mantinha o ritmo. Essa leitura, confirmada pelo próprio piloto depois da corrida, foi a base para esticar o stint. Não foi chute, foi observação que nenhuma simulação de treino livre conseguiu capturar. A segunda é o setor 2. Spa tem 3 setores. O primeiro e o terceiro são retas longas, o quintal natural da Racing Bulls. O setor do meio tem curvas como Poon e Fagnes. Ali Bortoleto tirava 2 a 3 décimos por volta de vantagem, suficiente para construir a folga necessária e travar qualquer ataque limpo de Lindblad. A terceira é a gestão de janela. A Audi manteve o plano depois de perder a primeira VSC porque a leitura de pneu dava confiança para isso. Acertou na segunda. E os 11 km por hora a mais só fecham a conta quando se entende o contexto. A vantagem da Racing Bulls nas retas não apareceu onde importava porque velocidade de pico isolada não mede aceleração de saída de curva, deployment de energia nem o efeito de vácuo ao longo de toda a volta. As simulações mediram o que é fácil de medir e ignoraram o resto. Não foi Bortoleto que superou um carro ruim, foi todo mundo que analisou o carro de forma incompleta. A telemetria não mentiu, só respondeu a uma pergunta incompleta. E agora nada fica igual para o restante da F1 2026. A primeira mudança. Acabou a hierarquia do meio do pelotão como estava estabelecida. A Audi sai de azarão para referência em gestão de pneu e ritmo em curva. A Racing Bulls, que era a régua de velocidade daquele grupo, agora precisa usar o R26 como parâmetro. Copiar setup não resolve mais. O problema passa a ser entender o que a Audi faz com o pneu que as outras não conseguem replicar. A segunda mudança. Dentro da própria Audi, a responsabilidade virou de lado. Antes, Bortoleto tinha que provar que merecia o carro. Agora, quem tem que provar é a engenharia, que acerta mais do que o próprio gráfico. O piloto acertou mais que a simulação da equipe 2 vezes seguidas. Isso muda o peso de cada decisão técnica que vier pela frente. A terceira mudança. A relação com Binotto ficou diferente. 2 apostas ganhas seguidas do chefe, com aviso de que a próxima pode ser maior. Binotto segura a cautela de sempre, mas carrega agora um fato que não tem como empurrar para debaixo do tapete. Spa não se resume a um 8º lugar ou a 2 segundos e 266 milésimos de vantagem na linha de chegada sobre Lindblad. Se resume a uma diferença de método. De um lado, todo mundo olhando para a tela, medindo que é fácil, montando hierarquia com número parcial. Do outro, equipe olhando para a pista, medindo que sensor nenhum captura sozinho, e piloto que confiou mais no volante do que no gráfico. A telemetria pré-corrida errou por excesso de confiança no próprio método. Achou que velocidade média de reta bastava para prever 44 voltas inteiras. Esqueceu que corrida de Fórmula 1 não é feita de pico, é feita de consistência, volta atrás de volta. Da próxima vez que Bortoleto chegar até Binotto antes da largada com uma promessa que o gráfico diz ser impossível, o chefe aceita a aposta ou segura na cautela que até aqui vem perdendo para o volante. Tem 2 lados nessa história. Vence a cautela do gestor que não cria expectativa à toa, ou vence a convicção do piloto que entrega o que promete mesmo contra o próprio dado da equipe. Escolhe o seu lado nos comentários. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que vai fundo onde os outros param, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque a próxima aposta já está sendo feita, e vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.